E depois de um longo e tenebroso verão, a vitória chegou. Incrível, incrível. Desde dezembro nós não sabíamos o que era comemorar um título, né? E hoje, no dia 14 de fevereiro de 2021, a gente consegue aí, depois de 8 partidas, 9 partidas, desde aquela vitória contra o Fluminense, a gente consegue uma virada histórica, hein? Lá em Porto Alegre, né? Há 11 jogos que a gente não sabia o que era ganhar do Grêmio, não sei quantos jogos que a gente não sabia o que era fazer um gol no Grêmio. De alguma forma, o time médico e monstro, né? O primeiro tempo médico, o segundo tempo monstro, ou vice-versa, do jeito que vocês queiram. Né? Um time completamente diferente do outro, um comportamento no primeiro e um comportamento completamente diferente no segundo tempo. Quem dera a gente tivesse esse comportamento de segundo tempo e algumas outras partidas do campeonato que pudesse fazer com que a gente ainda aspirasse ao título. Certo que matematicamente a gente tem chance, mas a coisa da matemática é terrível, né, pra gente. E agora é ficar lembrando dos pontos perdidos, né, de maneira grotesca, para imaginar que a gente pudesse, nesse momento, estar comemorando o título. Mas, enfim, coisas do futebol, o importante é a vitória e nós vamos falar um pouquinho dela. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área, no YouTube, São Paulo Raiz com Rony Altieri, São Paulo Raiz ponto Rony no Instagram também, né? Para quem não conhece o trabalho do YouTube, por gentileza se inscreva no canal, dá aquela força pra gente. Para quem não conhece o trabalho no Instagram, dá um pulinho lá também para conhecer as fotos históricas que a gente sempre publica lá e uma série de notícias do nosso dia a dia. Meu Deus do céu, hein? A torcida São Paulina já amargurada, angustiada, né, com um nó aqui na garganta, depois de tanto tropeção, depois de tanto vexame, amargurou ainda um primeiro tempo, né? Com que o São Paulo saiu derrotado, enfim, a gente já começa com os amigos do WhatsApp, já começa lá as publicações, a gente não entendendo determinadas coisas, enfim, aquela coisa toda que acontece na vida do São Paulo nesses tempos e que deixa a gente com os dois pés atrás, né? Com relação a isso. Pois bem, aí pro segundo tempo o São Paulo vem outro time, vem médico ou vem monstro, aí de acordo com o que vocês acharem. O time vem completamente diferente, né, com outro tipo de postura e aproveita as oportunidades que acabou tendo para trazer essa vitória para o Morumbi importantíssima. Importantíssima. Eu tenho algumas perguntas que ficam no ar ainda, eu acho importante a gente falar a respeito disso, né? Tudo bem, o São Paulo está testando alguns jogadores para ver o que o cara ainda pode entregar ou não pode entregar para a nossa coletividade. Eu só questiono muito essa coisa do Vitor Bueno, né? É difícil você ver o Vitor Bueno ter oportunidade, ter oportunidade, ter oportunidade e não sair daquela má vontade, daquela completa inércia, né? Que é peculiar do seu futebol. Com relação a posicionamento, de repente eu imaginei, eu falei, não, o Visoli vai entrar com o Vitor Bueno, mas ele vai dar uma posição nova para tentar ver se o Vitor Bueno renasce das cinzas, aquela coisa toda, mas não, o Vitor Bueno na ponta esquerda, que nem o Diniz fazia, né? Então assim, você vê umas coisas ainda que você custa acreditar e custa entender. É claro que nós não vamos focar nos aspectos negativos hoje, porque não tem motivo, a gente ganhou o jogo. Se nós tivéssemos jogado mal todas as partidas e ganho, nós seríamos hoje campeão do Brasil, né? Então, quando vem a vitória de alguma forma ela encobre essas coisas, e é natural que seja dessa maneira, né? O ruim é você não jogar nada e apanhar e dar vexame, que é o que vinha acontecendo com o São Paulo nos últimos jogos. E aí você vai vendo agora os pontos, né? Você fala, cara, se de alguma maneira a gente pudesse recuperar esses pontos perdidos de maneira banal, né? De maneira idiota. Mas como eu falava, então assim, o Vitor Bueno já provou que não tá nem aí para jogar, né? Eu às vezes brinco, eu sou irônico em algumas situações, e com o Vitor Bueno eu acabo sendo, porque o Vitor Bueno ele tem um semblante, se ele ganha na Mega Sena é a mesma cara, se ele faz um gol contra é a mesma cara, né? Se é aniversário de um familiar é a mesma cara, entendeu? Então assim, se ele tá no banco é a mesma cara do que ele tá jogando, então assim, o cara não... Você percebe que o cara não consegue virar a chave, né? Mudar o comportamento. Eu acho que é um dos trabalhos que o nosso Crespo vai ter,
muito sério daqui para frente, porque nós sabemos que o elenco é esse. Basicamente é esse, com algumas mudanças pequenas. Então o Crespo tem um trabalho aí que... Porque ele vai ter que virar a chave de um monte de jogador. Né? Eu vou repetir para vocês uma coisa que eu tenho falado há bastante tempo. Eu não admito que o nosso elenco seja tratado como um elenco limitado. Eu estou dizendo para a realidade do futebol brasileiro, gente. Eu estou dizendo para a realidade do futebol brasileiro. É claro que eu não vou comparar com o time do Cilinho de 85, eu não vou comparar com o time do Pepe de 86, eu não vou comparar com time nenhum que o Tele Santana montou no São Paulo, né? Eu não vou comparar com o Tri do Muricy, eu não vou comparar com esses times. Mas eu vou comparar com os elencos de hoje. Você pega, por exemplo, eu estava vendo a defesa do Grêmio, com Vitor Ferraz, com Paulo Miranda, com o Diego Barbosa na lateral esquerda, então assim, com o Diego Souza de centroavante. Então assim, isso é um elenco limitadíssimo que está na final da Copa do Brasil. Né? Que boa parte desse elenco foi campeão da Libertadores. Então assim, o treinador ele tem uma missão gigante de chegar e virar a chave desse jogador, fazer esses caras jogar bola, fazer esses caras acordar. E por que o segundo tempo do São Paulo foi intenso da maneira que foi? Né? Essa é a pergunta. Por que os outros tempos do São Paulo em outros jogos não foi da maneira que foi esse segundo tempo que o São Paulo fez contra o Grêmio? Um time bem ajustado, um time bem armado, um time que se defendeu bem, um time que saiu bem pro ataque, um time que era para ter feito até mais gol com aquele chute na trave do Daniel Alves. Então, assim, a gente fica fazendo essas perguntas todas. Então, quer dizer que tem potencial, né? Quer dizer que tem potencial. Quando ficou líder do campeonato, tinha o potencial da liderança. E por que não manteve? Não é? Então, assim, se você atinge aquele estágio, se você chega ao ponto como chegou o São Paulo no segundo tempo de hoje, é uma prova que o São Paulo pode produzir essas coisas. Que não é completamente fora da curva o time produzir isso, inclusive numa mesma partida. Ele sai de um primeiro tempo que começou bem para variar, como sempre começa, como começou bem contra o Ceará também, depois morreu, depois não sabia o que fazer com a bola, né? Então assim, aí depois tem aquela queda, o time fica meio bizonho, né? O time não sabe muito bem o que fazer com a bola, perde a bola de maneira... Aí o pessoal vem falar lá da televisão, o emocional do jogador. Pelo amor de Deus, gente, que emocional, gente. Até quando nós vamos ficar passando talquinho aí em jogador, velho? Né? Até quando nós vamos ficar aí trocando fralda de jogador, cara? Pelo amor de Deus. O meu irmão Alex Prado que fala, pô, o São Paulo tá precisando de babá, não precisa de técnico. Porra, vamos pra cima, vamos virar o jogo, vamos com vontade e determinação, que é o que aconteceu no segundo tempo. É o que a gente quer ver de futebol, né? Então, assim, se tem a oportunidade, se consegue entregar o que entregou no segundo tempo, por que não fez isso antes? Né? Então, assim, é isso que deixa o torcedor indignado, né? Lógico, junto com o vexame, junto com a derrota, junto com esse tempo todo, desde dezembro, que a gente não ganhava uma partida, né? E perdemos jogos que, pelo amor de Deus, gente, né? Eu estava fazendo um levantamento aqui agora há pouco, assim, rapidinho. Gente, nós deixamos contra o Ceará, nós perdemos 4 pontos contra o Ceará. Contra o Vasco, que está caindo, nós perdemos 5 pontos. Contra o Coritiba, nós perdemos 4 pontos. Nós estamos falando só aí de 13 que nós perdemos. Só aí nós estamos falando de 13. Nós estamos a quanto do Inter? A 7. Em 3 jogos com times que não estão bem colocados, nós perdemos 13 pontos. Né? Uma conta rápida que a gente faz. E aí você se pergunta por quê? Né? Por que isso? Se não tivesse tomado aquele gol no finalzinho com o Atlético de Goiás, aquela desatenção toda, se aquela cabeçada do Vitor Bueno tivesse caprichado mais, tivesse entrado, a gente ia ganhar o jogo lá em Goiânia. Então assim, você começa a colocar na conta aquelas partidas terríveis, aquele empate na Vila Belmiro, lá que o Volpe falhou, que era para ter sido uma vitória na Vila. Mas enfim, né, gente? Isso aí já passou também, não adianta a gente ficar dourando a pílula. O São Paulo que disputou 24 pontos nesses últimos 8 jogos, e o São Paulo ganhou 6 pontos, gente. 6 pontos. O São Paulo tem 2 empates e 1 vitória. Né? Então, assim, o São Paulo... o São Paulo tem 4 empates e 1 vitória. Né? Então, assim, de alguma forma, a gente... E na verdade, são
A gente empatou com o Atlético do Paraná, a gente empatou com o Curitiba, a gente empatou com o Ceará. São 3 empates. São 3 pontos, com uma vitória, 3 pontos, 6 pontos. Desculpe, eu estou fazendo um monte de conta aqui, porque matematicamente a gente tem chance de ser campeão. Mas é claro que ninguém está pensando nisso. Eu fico mais aliviado da gente ter conquistado a vaga da Libertadores. É claro, vocês me conhecem, eu não vou ficar soltando rojão para a vaga de Libertadores, né? Não faça mais do que obrigação depois do vexame que nós demos. Mas enfim, a pergunta no ar, e até para vocês também colocarem aí, para vocês falarem a respeito, né? Por que o São Paulo consegue fazer o segundo tempo que fez hoje e as coisas bizarras que fez nas últimas partidas, né? Porque essa distância de um comportamento para o outro comportamento, é isso que a gente não entende, né? É isso que deixa a torcida apreensiva, que deixa a torcida triste pela perda do título. Ainda ontem estive reunido lá com a família tricolor da Vila Ema, o Thiago Benedetti da família tricolor, o nosso querido Nelsinho Calil da da tricolorpaulista.net, o Alex Prado da Olé Tricolor, Fernando Benincasa, o mais querido da SPFC, conheça o trabalho dessa turma também. Fizemos uma reunião ontem para falar sobre isso, gente. Né? A que ponto nós chegamos, por que nós perdemos esse campeonato, uma série de questionamentos, uma série de discussões, e a torcida lá também, o pessoal lá sensacional, lá no bar do Leandro, torresmo maravilhoso lá na Vila Ema, conheçam. Mas enfim, a gente não consegue entender e ficam essas interrogações, né? Ufa, o São Paulo conseguiu ganhar, cara. Ufa, tirou um peso aqui, tirou 3 sacos de cimento das costas da gente, pelo menos com essa vitória do São Paulo, que leva o time aí aos 62 pontos, que praticamente assegura essa vaga aí na Libertadores, né? E que sexta-feira tem o Palmeiras no Clássico, no Morumbi, né? Um jogo importantíssimo também para o São Paulo. Uma outra interrogação que fica no ar, assim, é por que o Crespo vai demorar para chegar no São Paulo? Já não teria que ter chegado. Ah, Rony, mas ele tá vendo casa. Não, fica no hotel, velho. Já vai lá no CT da Barra Funda, se apresenta e já começa a trabalhar. De repente ele não vai dirigir o time, mas de repente ele já vai começar a trabalhar, porque a gente já vai começar Campeonato Paulista, já vai começar Libertadores, né? E aí, mas o cara vai começar a trabalhar agora, então tem que dar um tempo. Sabe assim, gente, eu não sei, cara, eu não sei. O São Paulo tá em guerra, né, bicho? O São Paulo vive um momento de caos, um momento de guerra. Então, assim, a coisa é pra ontem no São Paulo Futebol Clube. A coisa é pra ontem no Tricolor. Né? E fica essa pergunta no ar. Eu gostaria já que o Crespo começasse a trabalhar, mesmo que o Visoli tocando o time, mas ele já começasse lá dentro, lá no CT, já olhar jogador, já sabe. Mas ele já está trabalhando, mas já está trabalhando na Argentina. Mas enfim, né? Vamos aproveitar hoje e aliviar um pouco o coração, comemorar essa vitória que pelo menos chegou e quebrou esse tabu maldito contra o Grêmio, que eu não aguentava mais também aquele Diego Souza tripudiar em cima da gente. Legal, pessoal? Terça-feira agora aqui no canal do YouTube, hein? O nosso convidado do Tricossauros é o Jova. Estejam com a gente às 20 horas na terça-feira. Eu, Fernando Benincasa e Alex Prado. Convidado o Jova. E na quinta-feira eu vou estar com meu irmão Barolo, lá no Boteco do Barolo. Quinta-feira eu vou estar com ele pra gente falar do São Paulo. A gente conta com vocês. Legal, pessoal? Grande semana pra todos e avante. Tu és forte, tu és grande. São Paulo Futebol Clube, Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Tamo